Tá, vamos iniciar então. Olá, boa tarde a todas e todas que estão nos acompanhando em mais uma roda de conversa do projeto Em Casa com a Facom. É um projeto que é desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Faculdade de Comunicação da UFBA e que tem aí o objetivo de promover lives, debates, webinars e discutir alguns temas que estão aí nos inquietando durante esse período de quarentena e esse período que nós estamos, né, com as atividades suspensas lá na universidade. Hoje, nossa roda de conversa vai falar sobre assessoria de comunicação, trabalho das assessorias de comunicação em meio à pandemia. Será mediada pela professora Nina Santos, que tem a participação da Wanda Morim e da Sueli Temporal. E antes de começar efetivamente aí os nossos debates, vou passar a palavra para a professora Suzana, diretora da faculdade, para dar aí as boas-vindas. Ok, obrigada, Ivanise. Bom, eu dou aqui as boas-vindas e agradeço imensamente a participação por terem aceito o nosso convite, a Sueli e a Wanda Amorim, que é jornalista e é membro, né, responsável pela assessoria de comunicação da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Muito bem-vindas. Sueli é uma colega também já muito conhecida e atuante nessa área da assessoria de comunicação, e agradeço muito aqui a professora Nina Santos, nossa professora substituta aqui na Faculdade de Comunicação e pós-doutoranda no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, que é sediado na Facom. Obrigada, Nina, que vai fazer a mediação. Muito bom tê-las conosco para conversarmos, então, para sabermos mais desse cenário a partir do olhar de quem atua nas assessorias de comunicação. Sueli, pelo lado do serviço, né, que atende a muitas empresas do setor privado, e, por outro lado, a Wanda Amorim, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com a atuação em comunicação institucional. Muito bem-vindas e muito obrigada. Eu vou ficar aqui assistindo, vou desligar meu vídeo e meu áudio, tá? É uma saudação bem breve. No final, eu volto a falar com vocês também aqui. E agradeço a todas e todos que estão conosco também aqui acompanhando. Servidores da Facom também, professores, técnicos que estão. Sigo aqui com a palavra com a Nina, tá bom? Muito bem-vindas e agradeço imensamente. Todos e todas, boa tarde. Começar agradecendo o convite aí de Suzana, Ivanise, do pessoal da Facom também, Sueli, Jéssica, para mediar aqui essa roda de conversa, a 10ª roda de conversa aí do Em Casa com a Facom, que acho que tem cumprido um papel bem importante nesse momento, de nos manter ativos em vários sentidos, inclusive intelectualmente, né, porque não tem sido fácil, e as transformações que esse momento impõe, eu acho que tem grandes impactos na comunicação em vários sentidos. Então, é muito interessante a gente ter esses espaços de diálogo. E hoje a gente vai ter aqui uma roda de debate super qualificada sobre a questão da assessoria, né? Então, eu tenho alguma experiência com assessoria, trabalhei bastante tempo com assessoria de comunicação política, e trabalhei também com assessoria para projetos culturais e acadêmicos. Hoje estou mais na área acadêmica mesmo, não na área de assessoria, mas trabalhei bastante com isso. É uma área que eu gosto muito, sobretudo assessoria ligada à comunicação digital. E temos aqui, como Suzana apresentou, duas pessoas altamente qualificadas e com grande experiência nessa área. Então, com certeza, o debate vai ser muito rico. No sentido de entender quais são os desafios que estão colocados para esse momento, né? Afinal de contas, como é que se faz, por que se faz, como se faz assessoria de comunicação em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Então, para começar, antes de começar com perguntas, eu queria primeiro passar a palavra para as nossas duas convidadas, para que elas se apresentem brevemente, comentem um pouco da sua trajetória, e aí, então, a gente entra nas questões. Wanda, você gostaria de começar? Boa tarde, pessoal. Fiquei muito grata pelo convite, porque, de qualquer forma, é um reconhecimento ao trabalho que a Assessoria de Comunicação da Defensoria do Estado da Bahia ela vem fazendo, né? Eu sou formada em comunicação, mas não passei pela Facom. Apesar de ser baiana, eu sou baiana de Paulo Afonso, que faz divisa com 3 estados, então eu fiz faculdade em Recife,
a Unicap, e no final do ano completo 35 anos de formada, né? Porque eu sempre digo que eu sou jornalista por formação e por vocação. Eu gosto do que faço e eu, por muito tempo, lutei pela devolução do nosso diploma. Bom, minha carreira ela começou com rádio em Recife, que o rádio em Recife é muito forte. Depois passei por assessoria e quando eu cheguei em Salvador, em 89, eu fui para a Tribuna da Bahia. Tive rápida passagem pela tarde. Não tive nenhuma experiência com TV, mas a assessoria de comunicação, naquele momento, na década de 90, ela estava se tornando mais forte, porque antes era um espaço para poucas pessoas e praticamente não tinha nas instituições públicas, não é? Eram mais nas empresas do polo, que faziam um jornalzinho, né? Um house hour, e assim. Então, eram coisas desconhecidas para a gente que estava no jornal, que estava no batente. A gente tinha que procurar determinadas pessoas que detinham esse conhecimento de assessoria de comunicação. Por muito tempo, por mais de 15 anos, eu fiz assessoria política, né, de parlamentares na Assembleia Legislativa, que ali você, fora, quando você está em lideranças, você que tem que pensar o mandato e você que tem que identificar todas as estratégias. Eu conheci Sueli, inclusive, lá na Assembleia Legislativa, né? E quando eu voltei a estudar, porque eu pensava em fazer, mas eu nunca via nenhum curso que tivesse a ver com o que eu queria, que me complementasse enquanto jornalista, enquanto comunicadora. E aí eu fiz o curso, o MBA em Mídia e Comunicação Integrada, com um TCC voltado para a comunicação interna e tudo, e foi aí que eu vim para a Defensoria. Eu tenho 8 anos de Defensoria com um intervalo de 5 anos. Né? Então, eu participei, ela estava aqui, mas não estou vendo mais, Carla Ferreira. Quando eu cheguei na Defensoria, Carla Ferreira é que estava sozinha, levando a Defensoria sozinha, né? Que ela estava recém-autônoma e foi uma construção de identidade, uma construção de você ser reconhecido como fonte, de você ter credibilidade e de você ir trabalhando a instituição para que não apenas os veículos de comunicação conhecessem, mas para que a própria sociedade e aquelas pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis que são assistidos pela instituição, elas pudessem perceber que elas tinham a defensoria a favor delas e que elas tinham principalmente direitos, né? Então, é um trabalho que vem sendo, ao longo, eu fiquei de 2007 a 2010 e depois saí porque por um problema de saúde e a defensoria lhe exige muito, então eu tive que sair e retornei em 2015, né? Então, a gente vem e é uma outra etapa completamente diferente. A gente passou de 2 pessoas lá, eu e Carla, que depois veio um estagiário, para ficar com 17 pessoas. Entendeu? Então, a gente teve uma evolução muito grande. Hoje, não tem como me dedicar a outra coisa que não só a defensoria, porque eu, enquanto coordenadora, a gente tem que pensar em várias frentes, a gente está arrumando, mesmo com uma equipe tão grande, é aquela coisa de você crescer muito rápido, sem ter tempo de organizar o passo a passo. Né? Então, a gente vai meio que se ajustando a cada passo que dá. A princípio é isso. Obrigada, Wanda. Vou passar agora para a Sueli. Minha trajetória não é muito diferente da de Wanda, né? Porque como somos mulheres já mais experientes, né, Wanda, no ramo, a diferença é que eu sou da Facom, eu sou oriunda da Facom, eu fiz jornalismo na Facom, eu entrei na Facom em 1980, há 40 anos, e foi uma experiência incrível, né? Quando eu entrei na Facom, eu não chamava Facom, chamava EBC, Escola de Biblioteconomia e Comunicação, ficava ali no Canela, num prédio pequenininho,
que era dividido com biblioteconomia. Nós invadimos o prédio dormi algumas vezes lá, depois invadimos o RU, e quando eu saí, já estava no prédio que a Facom está hoje, né? Eu fiquei mais tempo do que devia na faculdade, porque o meu período na Facom foi riquíssimo, não apenas pelo aprendizado com os professores maravilhosos, excelentes, poucos recursos, mas em termos acadêmicos, em termos de empenho pelo aluno, de interesse, de amizades. Eu fiz grandes amizades para a minha vida na Facom, com meus colegas e os professores. E Solange foi minha colega, está aí também. Tem algumas pessoas que foram. Mara Santana, que é da PGE, também está aqui, foi minha contemporânea na faculdade, Isabel, Cecília, enfim. Eu fiquei mais tempo do que devia, porque eu comecei a estagiar muito, muito cedo. Então, eu tinha que me dividir entre as matérias e o estágio, então eu pegava poucas matérias. Não fui a melhor aluna de todas, mas aprendi muito. Demorei, mas... né? E eu me lembro que quando eu comecei na TV Itapuã. Quando eu entrei no primeiro dia na TV, eu me senti assim, eu sempre comparo isso, eu me senti como uma criança que entra no parque de diversões e diz assim, eu quero ir em todos os brinquedos, eu quero experimentar tudo, eu quero fazer tudo. Então, eu fiz rádio, eu fiz TV, eu fiz jornal, assessoria de imprensa, e aprendi a diagramar, ainda com réguas de Cíceros e Paitas. Aprendi a fazer foto, revelar fotografia em PB, enfim. E depois eu tive que desaprender tudo, porque aí eu tive que aprender a mexer no mouse, né? Enfim. Eu me lembro quando entrei no Jornal da Bahia, onde fui colega de Solange, Galvão, que está aqui nos ouvindo, nos vendo, e de Mara também na TV. O meu primeiro trabalho era pentear telex. Eu recebia os telex e tinha que botar os acentos, as vírgulas, tirar os acentos. Então, assim, eu fazia esse trabalho, porque eu não era formada, então não podia trabalhar como jornalista, né? O estágio não era regulamentado, então aquela coisa, né? Você ficava ali aprendendo e bebendo da fonte. Então, depois que me formei, eu continuei trabalhando, né, em veículos, sempre trabalhei em veículos, quase todos, alguns que não existem mais, né? Acho que o único veículo que eu nunca trabalhei como repórter, como jornalista aqui, foi o Jornal à Tarde e a TV Bahia. Os outros todos eu já passei por lá. Enfim, e ingressei há 23 anos, eu iniciei a minha empresa como de assessoria de comunicação. Como que eu cheguei aí? Eu cheguei através de uma necessidade econômica, né? Financeira. Eu precisava melhorar minha renda, e eu sempre fazia freelas para o Polo, como Wanda falou, fazia freelas para os jornais da Copene, que hoje é Braskem, né? Enfim, fazia vários tipos de freela. Qualquer coisa que precisasse, de fotografia, diagramação, texto, que rolasse, eu fazia. Então, eu comecei a entrar nesse universo da assessoria de comunicação através dos jornais de empresa. E aí fui me interessando, vendo que isso era um campo da comunicação que estava pouco explorado, que tinha bastante futuro. Visualizei isso e, junto com a minha sócia, que era uma amiga que era repórter lá do Jornal da Bahia, Cíntia Medeiros, que é uma gaúcha que mora na Bahia há 30 anos, né? Hoje ela é baiúcha, é minha sócia desde então, há mais de 20 anos. Nós montamos uma empresa pequena, sem muita pretensão, eu e ela na casa dela. A gente começou no home office e agora a gente já está no home office de novo. Como as coisas vão evoluindo, né? Então, nós começamos uma empresa, 2 mulheres, com filhos pequenos, tanto que, pelo primeiro ano, a gente começou na informalidade. Quando a gente decidiu dar o passo de começar a formalizar a empresa, eu disse para ela, eu tenho uma coisa para lhe contar. Ela falou assim, o que é? Eu falei assim, eu estou grávida. Ela disse, eu também.
coisas de empresas de mulher. E aí a gente faz, eu digo, ou a gente vai ou a gente fecha antes de abrir. A gente foi. Enfim, então, assim, a gente foi evoluindo e, assim, foi uma visão que a gente teve de que seria um mercado promissor na Bahia. Não é fácil. Quando eu falo assim, o mercado promissor sempre foi difícil, nunca foi fácil. Todo mundo fala assim, a assessoria de imprensa na pandemia. Tipo, é difícil. Mas quando é que foi fácil? Eu não sei quando foi fácil, principalmente para mim, que sou empresária, sou da iniciativa privada. Então, assim, eu tenho que pagar salários todo mês. Então, eu tenho que me preocupar em atender meus clientes, em que eles me paguem o suficiente para eu ter o salário das pessoas que dependem de mim, que dependem da minha empresa. Então, assim, não é fácil, mas, então, isso é uma mensagem que eu sempre falo para quem está começando, ou para quem está querendo desanimar, não desanime, porque nunca foi fácil. Nunca foi. E nunca será. Só os desafios que vão mudando, né? Exatamente. Aí eu falei que eu comecei em home office e agora eu tenho 20 anos, 23 anos a empresa fez agora em fevereiro, e nós voltamos para o home office. Nós estamos há 100 dias, mais de 100 dias, e nós não estamos temporariamente no home office. Nós tomamos a decisão de desmobilizar o nosso escritório para que a gente preservasse as pessoas, porque a empresa não são as coisas, são as pessoas. Então, nossa equipe é mais importante do que uma mesa, uma cadeira, uma sala bonita. E a gente descobriu também nessa pandemia que o nosso cliente não paga R$1 a mais porque eu tenho uma sala, porque eu tenho um escritório. Então, a gente descobriu isso a duras penas. Não estou dizendo que com isso que nós não seja necessário. Acho que o encontro os desafios do home office são muito intensos, são muito difíceis, não é fácil, mas hoje nós estamos fazendo uma limonada do limão que nos deram. Aliás, eu estou fazendo uma caipirinha. Muito bom, muito bom. Bom, muito interessante conversar com vocês, porque de fato, como vocês nos comentaram um pouco, esse momento de pandemia é só mais uma transformação dessa realidade da assessoria de comunicação, né? Claro que é uma transformação abrupta, inesperada, que tem uma série de riscos aí envolvidos, mas eu queria que a gente se concentrasse agora um pouquinho sobre esse momento específico, né? Então, me parece que no momento em que a gente tem essa recomendação de quarentena, que as pessoas permaneçam em casa, que tenham pouco contato social, os meios digitais eles acabam ganhando ainda mais força, né? É claro que isso já era algo que a gente vinha vendo na sociedade, vinha crescendo, mas com o fato das pessoas permanecerem em casa, isso acaba quase sendo a única ou uma das poucas formas das pessoas se expressarem, se manifestarem, conversarem entre si. E aí eu estou falando das mais diversas plataformas, desde falar mais publicamente no Twitter ou no Facebook, até as conversas privadas de WhatsApp, de Facebook Messenger, essas coisas. E aí eu queria ouvir de vocês quais são os desafios que estão colocados com esse crescimento, com essa centralidade, digamos assim, da comunicação digital, né? Porque me parece que tem públicos com os quais as marcas e as instituições já conversavam no digital, então acaba sendo uma intensificação do que já existia, mas tem públicos também que não necessariamente já eram adeptos desses ambientes, né? Como é que ficam esses desafios? Vou passar primeiro para a Wanda comentar um pouquinho. Bom, na defensoria, a gente, como eu disse, a gente vinha se organizando e muitas coisas vão se atropelando. Na terceira semana de março, nós tínhamos acabado de preparar uma agenda onde a equipe faria rodízio, né? Da nossa equipe seria dividida, então seriam divididas em 3 turmas, e que essa turma que ficasse remoto, ela ficava só de stand-by, só se necessitasse mesmo. A gente não tinha noção do que via, né? De tudo do que vinha, de todas as demandas que iriam surgir a partir disso. Então, no dia 18, na sexta-feira, nós fomos surpreendidos com a necessidade de fechar tudo. De fechar o atendimento presencial da defensoria
de todo mundo ir para trabalho remoto. Então, a Defensoria Pública, além dela ter que se reinventar através da coordenação de tecnologia da informação, né, ela tem que se reinventar porque ela teve que viabilizar esse acesso remoto para todo mundo. Não apenas nós, da assessoria de comunicação, cada um teve a sua. Eu estou com um notebook da Ascom. O pessoal de design e de audiovisual está com a máquina da Ascom, porque é lá que estão os programas e que estão os nossos arquivos. Eles tiveram que instalar para a gente o VPN, né, para que a gente pudesse ter acesso remoto aos nossos arquivos, às nossas pastas, para que não ficasse solto e depois a gente tivesse um trabalho intenso. Né? Todos os contatos do CRC, que quando eu falo, estou compartilhando, porque isso também faz parte da comunicação. Embora seja uma equipe diferente, que atende a Central de Relacionamento pelo Cidadão, somos nós da Ascom que viabilizamos o conhecimento para que chegue até ele, o cidadão. Então, a Defensoria ela só atendia o 129 na capital e por telefone fixo. E ela teve menos de um mês de que fazer o que ela não vinha conseguindo fazer há mais de 10 anos, que era viabilizar recursos para transformar isso num 0800, para receber ligação de celular e receber ligação a cobrar. E em todo o estado onde ela esteja presente, porque ela está em 44 cidades e atendendo 46, né, que no todo, por conta de substituições. Então, foi um reinventar para a gente. Nós tínhamos, dentro do nosso plano de comunicação, nós tínhamos os projetos para vídeos que fossem pílulas de educação em direito, de 1 minuto. Nós tínhamos o canal YouTube, que a gente tinha reorganizado recentemente com a entrada na nossa equipe de um produtor audiovisual, Dedeco Macedo, e iríamos fazer também este programa no YouTube. Mas ficávamos nesta da formalidade de apresentar o projeto, de buscar os recursos, de esperar que a Defensoria consiga dinheiro para comprar os equipamentos, né? E da gente poder colocar lá, transformar a nossa sala de reunião, que é um misto de sala de reunião com um depósito de toda a produção editorial que a gente faz, das cartilhas, que uma parte vai ficando ali, para fazer distribuição com a sociedade civil e outros defensores também que buscam isso. A gente ficava nesse passo de aguardar pelas formalidades. E fomos engolidos pela pandemia, pelo acesso remoto. E fomos vendo as multiplicações das lives. E nos grupos, no grupo que nós temos de coordenadores de defensorias públicas de todo o país, foi todo mundo ficando assustado, todo mundo sem saber como fazer, de como é que a gente vai fazer essa live, como é que faz a transmissão, como é que faz isso, como é que faz aquilo. É a Ascom que entrevista, não é a Ascom que entrevista? Se vamos dar para defensores o acesso, eles vão ter que ter o acesso da senha da nossa rede social. A nossa, a gente diz Ascom, diz nossa, mas é da instituição. Mas é que é a Ascom que administra, então a gente fica bem que é nosso. Né? Como é que a gente vai compartilhar isso com dezenas de pessoas e ao longo do tempo, que vão se tornar centenas, uma mesma senha? E o risco? E o risco de alguém insatisfeito com a própria instituição fazer alguma barbeiragem lá, né? Então, tudo isso a gente tinha que pensar e discutia no grupo, e discutia dentro da própria Ascom, e discutia com o defensor-geral e o subdefensor-geral. Porque nós saímos criando múltiplos grupos. Grupo do comitê, o só Ascom já existia, dos coordenadores das defensorias já existia, e aí tivemos que fazer o que a gente chama de grupinho, que é eu, o assessor de comunicação, que tem a função de um pauteiro dentro de um jornal, né, um chefe de reportagem, para que a gente pudesse ter decisões mais rápidas. Ali, colocou a dificuldade, eles já ouvem, eles já nos respondem. Porque em grupo com muito mais pessoas, fica muito mais difícil. Então, nós fizemos o nosso planejamento em abril, 13 de abril,
nós começamos com a live DPE Bahia, dentro de uma proposta de informar quais são os serviços que a Defensoria estava fazendo, como estava fazendo nesse período, e também buscando trazer parceiros das diversas redes que a Defensoria participa, rede de proteção à mulher, rede de defesa da criança e do adolescente, rede da proteção ao idoso, e tudo isso você sempre procurando trazer alguma dessas pessoas, né, dentro do limite de 2 pessoas. A gente tinha feito o propósito de a nossa live não ser menos, nem também mais do que 30 minutos. Queríamos que a pessoa permanecesse os 30 minutos ali. Só que aí, a depender dos temas que foram, né, ficando mais intensos, as situações iam mudando, as demandas, a Defensoria nesse período, ela trabalhou mais de 350 demandas de tutelas coletivas. Ela deixou, num primeiro momento, mais a defesa individual para trabalhar mais no coletivo. Então, foi assim que garantiu a merenda escolar para o Estado, porque teve que judicializar, né? E isso foi se repetindo em todos os momentos. Então, essas lives ficaram segunda, quarta e sexta. Identificamos dentro das nossas redes, principalmente do Instagram, qual era o horário de maior fluxo dos nossos seguidores e qual era o horário de maior concorrência das lives. Decidimos que lives à noite, nem pensar. Só fizemos uma, que foi uma extra, né, uma extraordinária com o Defensor Geral, quando liberou a questão do concurso da PM. Senti tanta falta daqueles seguidores da PM dando audiência na... Todas as lives, eles apareciam cobrando. Não, a gente ri assim, mas é engraçado. Porque a assessoria de comunicação, com o apoio da gestão, a gente adotou que a gente não bloqueia, a gente não... Só teve um bloqueio ao longo desses anos todos. Não bloqueia, a gente não expurga ninguém. Está ali, a gente vai lhe responder, entendeu? Então, agora, se você vai continuar, né, com coisas que agridam pessoalmente, a gente inclusive colocou, né, um termo de política de relacionamento ali. Então, Nina, e você ali e demais que estão aqui acompanhando, a Defensoria criou isso, as lives. A gente não viu, não tinha, passou a fazer. A gente que vinha se programando para ter um estúdio para fazer as pirulezinhas de 1 minuto, teve que fazer essas pirulezinhas assim, na tora, sem a gente fazer. Então, o que é que coube a Ascom? Fazer um tutorial para gravação de vídeos e distribuir para todos os defensores e servidores, porque nós temos, tão forte como o trabalho dos defensores, nós temos o núcleo de apoio psicossocial. São psicólogos e assistentes sociais em praticamente todas as unidades, que dão apoio a esse trabalho, a mulheres vítimas de violência, né? Em todas as áreas que se precisa desse apoio mais fortes, elas estão ali. Então, a gente fez o tutorial para eles, fez o tutorial da live. Para a live, na produção, vai fazendo um rodízio entre jornalistas, até eu entro nisso. E depois nós sentimos necessidade que o Instagram já não era suficiente. O Instagram, embora seja... A Defensoria, ela está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, está no Twitter. O Instagram foi o que mais cresceu. Mas o que a gente tem mais interação é o Facebook. Né? Acho que tem uns 10 mil seguidores a menos o Facebook do que o Instagram. E eu sentia falta de ter painéis, de ter debates, porque ali é apenas uma entrevista, é um programa de entrevista. E um programa de entrevista que tem algo que o Instagram ainda não resolveu, e nem sei como vai resolver, que é os comentários ficar passando na cara do convidado. Gente, isso é constrangedor! Passei a estudar, sempre gostei de estudar as redes sociais. Antes de eu voltar a fazer o MBA, anos e anos depois que eu já tinha me formado, eu sempre fui autodidata. Eu sempre fiz cursos de ABERJ, cursos de SCOM, curso de um monte de coisas. Tudo que ia sendo necessário para esse trabalho da assessoria de comunicação, eu ia buscando. Né? Então,
nesse momento, voltei a estudar o Facebook, a estudar o Instagram, né? A estudar para ver como que a gente poderia potencializar. E vi que tinha gente fazendo transmissão simultânea. Ou, como é que essas pessoas estão fazendo transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube? E fui lá. Fui seguindo pessoas que eu já acompanhava e fui verificando daqui, fui verificando dali, inclusive alguns políticos, né? Entrava em todas as redes deles para ver como era que estava a audiência deles, para ver se tinha algum rastro de que streaming que eles estavam usando. E aí descobri realmente um deles, fiz um pessoal usando como um teste gratuito, fazendo como um teste, levava minha equipe para as reuniões que a gente tinha, eu levava dentro desse estúdio para que as pessoas se familiarizassem também, inclusive o próprio chefe, eu digo, venha chefe, venha para cá para você ver como é bom. Ó, é assim, assado, tal, e a gente vai, né, fazendo. Em suma, consegui convencer rapidamente que a gente comprasse, fizesse o contrato de 1 ano com esse estúdio. E passamos a ter mais um trabalho, mais uma produção, mais horas que a gente tem que se dedicar para isso. É você arrumar sarna para se coçar, né? Minha equipe diz assim, pare de pensar um pouquinho, porque quando você pensa, sempre vem trabalho para a gente. Mas é complicado. Quando você está envolvido com a comunicação, você não consegue parar de pensar. Você está sempre vendo o que está aqui e aí você procura ver o que é que vem mais na frente. O que é que pode vir mais à frente. Porque tem uma coisa, Nina, Sueli, e vocês estão acompanhando. Tudo o que nós estamos fazendo agora, neste período de pandemia, não tem volta. Como Sueli falou aí, dessa desmobilização do escritório, né? É sem volta. Todos nós temos que nos preparar para o novo normal. E o novo normal, dentro da assessoria de comunicação, vai ter live. Talvez menos. Com certeza. Mas vai ter. Vai ter os painéis. É sem volta. E mais, dentro dessa proposta, eu fico ainda aqui ouvindo cobranças aqui. Cadê a nossa série sobre tal tema? Porque essa que a gente começou, o Em Pauta, ele vai ser a quarta edição, que a gente está com o tema de racismo. Né? Então, a gente pega nomes daqui, de outros lugares, sabe, que são envolvidos nessa questão e vai levando ali para o debate e isso depois fica salvo lá, é mais um conteúdo que as pessoas podem assistir, como vocês vêm fazendo, né, aqui na Facom. E ainda tem a implantar o podcast. Mas só que esse trabalho já tem muita demanda. Nós já estamos muito cansados. Sabe? Mas olha, a assessoria da Defensoria já está sendo elogiada aqui, viu? O Lucas Fernandes entrou para dizer que a Ascom da Defensoria está brocando em bom baianês. Então, acho que todo esse esforço está valendo a pena. E, nossa, muito impressionante pensar assim na intensidade das transformações, né? Desses últimos 3 meses aí, de ter que repensar todos os planos, adaptar, criar novas iniciativas, é realmente assim, extenuante olhar para trás e ver o tanto de esforço que foi feito, né? Mas com certeza, como você falou, Wanda, eu acho que muitas dessas coisas vão ficar, né? Mesmo quando esse momento de isolamento maior passar, eu acho que muitas dessas iniciativas elas vão permanecer. E Sueli, conta pra gente como que foi essa adaptação, como é que vocês têm trabalhado com essa comunicação digital para atingir os diversos públicos. Antes de te passar a palavra, eu queria só lembrar que estamos abertos a perguntas, esse é uma roda de conversa, então quem quiser mandar pergunta, se tiver aqui no Zoom pode mandar no chat, se tiver no Facebook pode mandar aí nos comentários, que teremos o maior prazer em trazer aqui para a roda e responder para vocês. Agora sim, Sueli, fica à vontade. Então, assim, tudo que Wanda falou, e tem uma coisa que me impressiona, que eu acho importante colocar, que é que nós duas somos mulheres do século passado, quer dizer, né? Eu tenho 58 anos, então, assim,
a gente está se reinventando pela enésima vez. Então, quando fala assim, precisamos nos reinventar, parece que é a primeira vez que a gente vai se reinventar. Não é. Nós, não estou falando só de mim, de Wanda, mas nós, seres humanos, estamos nos reinventando desde a hora que a gente abre o olho que sai da barriga da mãe. Não tem outra maneira de viver, de sobreviver nesse mundo sem se reinventar. E outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto Wanda falava, e eu estava me vendo muito na fala dela, porque eu estou nessa roda viva e meus clientes estão nessa roda viva, né? Porque você pega o trabalho de Wanda, que ela é trabalha na Defensoria Pública, que tem diversos defensores, cada um com suas demandas, né, Wanda? Você tem que atender, porque parece que é um cliente só, mas não é. E dentro desse um cliente tem vários clientes, né? Então, é a mesma coisa que eu passo, só que eu tenho vários clientes. Então, cada um é como se fossem vários filhos. Você tem que dar atenção a todos. Você não pode dar mais importância a um ou a outro. Senão, um repara que o outro está... Ah, você só quer saber de cuidar de fulano, não quer saber de cuidar de mim. Então, isso aí é uma coisa que se acirrou muito na pandemia. E outra coisa que eu costumo dizer, eu estava lendo uma matéria, uma entrevista da Lilia Schwartz, e ela disse que a pandemia nos jogou no século XXI de vez. Que a pandemia é o marco do início do século XXI. Né? Que nós estávamos até fevereiro ainda no século XX. Embora já estivéssemos terminando a segunda década do século XXI, a gente ainda estava vivendo no século XX. Agora, com a pandemia, nós vamos passar a viver no século XXI, de fato. Por quê? Porque, e essa afirmação dela faz muito sentido quando a gente vê essa forma avassaladora que a tecnologia, que a pandemia nos impôs a tecnologia. Toda essa tecnologia de lives, de Instagram, de Facebook, já estava aí. Há muito tempo. Eu fiz uma pós-graduação em 2015. Não, em 2015? Não, em 2012, sobre convergência midiática, em 2012. E o meu projeto de conclusão foi a criação das redes sociais da Arena Fonte Nova. Eu tive que implorar, pedir, pelo amor de Deus, que o meu cliente deixasse eu fazer esse trabalho com eles, de graça. Eles não me pagaram. E hoje, eles têm uma rede. Imagine hoje a Arena Fonte Nova sem redes sociais. Mas isso em 2012, os gestores não entendiam por que eles tinham que ter redes sociais. E não queriam. Porque iam se expor, iam ter que dialogar porque as empresas, elas não queriam estar nas redes sociais. De fato, não queriam. Por quê? Porque não viam nisso um retorno, viam nisso mais problema, mais custo do que benefício. Porque sempre o empresário, ele sempre vai olhar esse lado. O que eu vou fazer? Isso vai me trazer o que de positivo e vai me trazer o que de negativo? Se o que me trouxer de negativo for maior do que o do positivo, eu não vou. Se ele não enxergar que ele tem um benefício e que esse benefício é maior do que o malefício, ele não vai. Então, assim, eu tinha inúmeros clientes que não tinham Facebook, não tinham Instagram e não queriam ter. Não queriam ter. E agora, eles, socorro, como é que eu faço? Preciso fazer. E saíram correndo atrás para poder fazer post, para poder fazer live. Eu tinha um cliente que há 100 dias atrás não sabia onde ficava o botão da live. Eu tive que mostrar a ele, fazer print da tela do meu celular, ir passo a passo. Aí, a partir daí, o que eu fiz? Fiz um tutorial de lives para os meus clientes. Como fazer lives, como participar de uma live. Quando eu sou convidado, eu fiz 2 tutoriais. Um tutorial para quando eu vou promover a live, como eu devo fazer, o que eu devo fazer antes, checklist, o que eu devo fazer antes, o que eu devo fazer. Eu posso até depois disponibilizar para vocês esse trabalho que a gente fez, porque as pessoas não sabiam.
as pessoas que estavam no comando das empresas, as pessoas que estão aí, os profissionais liberais, os advogados. Eu tenho uma cliente que é advogada, ela falou assim, não, eu quero contratar você para fazer os textos do meu site. Eu disse, ok, vamos fazer os textos do seu site. E as redes sociais, vamos fazer? Nunca tive um cliente que viesse para mim por redes sociais. Eu tenho minha rede social, mas fica lá. Ela me disse isso tem 2 meses. É sério, gente. É sério. O povo não acordou ainda. Todo dia eu falo, gente, acorda. Então, aí eu tive que explicar para ela por que ela tinha que estar nas redes sociais. Eu disse assim, eu faço o seu site, eu faço os textos do seu site, mas como é que você vai divulgar o seu site? Você vai botar lá no seu cartão de visita, tem um site, no site é www.fulanadital.advogados.com.br. Tá, e você vai entregar esse cartão de visita aonde? Se você não está indo em lugar nenhum. Se não está tendo reunião, não está tendo sessão no fórum. E não vai ter durante muito tempo. E quando voltar a ter, vai ser diferente. Não vai ser da mesma forma. Porque até mesmo os tribunais, eles estão trabalhando de forma remota, através do teletrabalho. Então, esses setores mais conservadores, eles têm um problema o pessoal de varejo teve menos dificuldade. O pessoal do varejo, né, precisava vender, tem que ter fluxo de caixa. Então, esse pessoal andou mais rápido. Né? Shoppings, grandes magazines, né? Veja o exemplo aí do Magazine Luiza, não é meu cliente, infelizmente, gostaria muito, mas não é. Mas, assim, os shoppings, os grandes shoppings da cidade, nós atendemos 3 shoppings em Salvador. Então, assim, 2 em Salvador e um em Camaçari. Então, assim, eles precisaram acelerar, quem já tinha precisou acelerar, precisou incrementar esse diálogo, fazer live, fazer tutorial, fazer campanha, aprender a usar meme. Aprender a usar meme. Gente, quando eu falava com meus clientes sobre memes, ele achava porque eu sou engraçada, porque eu sou uma pessoa... que eu sou muito... Como é que eu vou explicar o meu jeito de ser? Eu gosto de rir. E gosto de fazer rir, porque eu acho que isso é bom, faz bem para a pele, faz bem para a saúde, né? Então, quando eu falava de um meme novo, de uma coisa nova, eles achavam engraçado, mas eles achavam só porque eu sou uma pessoa engraçada. Ele tinha o bônus de ter uma assessora engraçada. Ela é competente e é engraçada. Também, se eu fosse só engraçada, eles não iam querer. Né? Mas, assim, eles não tinham ideia da importância disso. De você usar uma hashtag. Por que você tem que usar uma hashtag? Não tinha ideia. Por que você tem que marcar? Por que você tem que marcar o outro? Por que você tem que curtir? Porque, inclusive, até antes da pandemia, esses sites, essas marcas que estavam no Instagram, no Twitter eles não fazem ideia ainda do que seja, né? No Twitter eles acham que é só política, deixa ela quieto, não quero me meter nisso. Não, deixa quieto, eles não querem saber do Twitter. As marcas, poucas, pelo menos as locais aqui, são poucas que trabalham, eu conheço que tem um trabalho consistente no Twitter. Mas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, eles já estão sabendo se mexer com as graças dessas assessorias, né? Aí você vê a importância do nosso papel. E assim, eu sou aquariana, então eu gosto sempre, eu não vivo nesse tempo, eu vivo sempre no amanhã, eu não vivo hoje, eu vivo amanhã. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque você está sempre antecipando as coisas, né? E é ruim porque às vezes as pessoas não lhe compreendem, né? Mas eu já me acostumei. Então eu vivo sempre no amanhã. Então, assim, esse tempo que nós estamos vivendo, eu não me estranhei. Eu fui a primeira na empresa que disse assim, vamos desmobilizar o escritório. Aí minha sócia arregalou o olho e disse assim, como? A gente não terminou de pagar o empréstimo para fazer o projeto do escritório, de prejuízo realizado. Assuma o prejuízo, aceita que dói menos
e vamos para frente. E hoje, 100 dias depois, a gente vê que foi a melhor decisão. Né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, nós temos que enxergar na frente. E, assim, as empresas, e eu vejo muito isso, as empresas que já estavam acostumadas com a tecnologia sofreram menos o impacto do home office, do você não ter... O cliente não vai mais na sua loja. O cliente não vai. Quando ele vai buscar. A adaptação acaba sendo mais rápida, né? Ele já comprou. O drive-thru é isso. E assim, eu me associei a uma empresa de pesquisa, a Upper Insights, que é do meu amigo Diego Oliveira. Ele é professor da SPM e ele é meu parceiro. E a empresa dele é uma empresa de pesquisa. E nós nos associamos e fizemos uma pesquisa chamada Shopper do Amanhã. E a gente também pode marcar uma roda de conversa para apresentar essa pesquisa, se vocês quiserem. E essa pesquisa, ela fez um perfil de como vai ser o shopping, a pessoa, o consumidor pós-pandemia. O que ele espera. Então, o cliente espera duas coisas. Primeira coisa, segurança, biossegurança. O cliente quer estar seguro de que ele não vai pegar doença se ele voltar a estar num shopping, numa loja. E o segundo, preço, promoção. Quer dizer, sempre o consumidor quer preço, né? Mas, pela primeira vez, a segurança está acima do preço. E não é o preço acaba você não vai ser roubado. E não é uma segurança que você não vai ser roubado, não vai ser importunado. É uma segurança diferente, chama biossegurança. E essa questão do preço acaba ganhando outra dimensão também com a situação econômica decorrente da pandemia, né? Claro que todos os consumidores sempre apontaram o preço como uma questão essencial, mas no momento em que a taxa de desemprego cresce, em que você tem vários negócios fechando, em que a economia vai, né, para um momento muito difícil, já não estava no momento bom, mas vai para um momento muito difícil, certamente isso vai pesar bastante. E eu queria ressaltar, achei muito interessante isso ali, uma reflexão que você trouxe, que é essa questão de como várias pessoas dentro das organizações que não necessariamente precisavam lidar diretamente com a comunicação, passam a precisar lidar, né? Então, várias pessoas que eram, por exemplo, dos corpos diretivos, né, que estavam ali apenas tomando decisão e que quando tinham que fazer alguma coisa de comunicação, tinha alguém que vinha, botava o computador, botava o celular, apertava o botãozinho e aí era só falar. De repente, essas pessoas têm que descobrir, né, onde é que fica o botão da live, como é que faz. E aí a gente vê essas gafes que acontecem de vez em quando, né, entra no ar, não sabe que está no ar, enfim. Mas realmente é um desafio aí, né? A comunicação, ela sempre foi uma questão transversal nas empresas. Sim. Não é apenas uma questão da assessoria. Perfeito. A comunicação é transversal e estratégico. Então, assim, algumas empresas mais evoluídas, elas têm isso na sua cultura organizacional. Mas as empresas menores e mais atrasadas do ponto de vista cultural, elas não enxergam isso, elas enxergam, as organizações de um modo geral, elas enxergam que a comunicação é uma questão ali centralizada de um determinado departamento ou setor, que inclusive é acessório e supérfluo, mas não é. Então, essa pandemia, ela veio nos mostrar que a comunicação, o que a gente já vem falando há muito tempo, de que a comunicação nas organizações, ela é transversal e estratégica, ou seja, todo mundo precisa. E ela não é acessória e não é supérflua. Então, nesse ponto de vista, se é que se pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa de positivo, que realmente... né? É difícil você falar uma coisa positiva de um desastre de escala mundial, global, mas do ponto de vista cultural, as pessoas precisam entender, eu acho que essa pandemia ajuda que as organizações entendam a importância do papel da assessoria de comunicação. Maravilha. Que não é uma questão estanque e departamentalizada. É um departamento importante que pode apoiar todas
as relações dentro de uma organização. Uhum. E eu acho que um outro elemento que vai também destacar o papel das assessorias de comunicação é o que a OMS chamou de infodemia, né? Então, a Organização Mundial de Saúde tem falado muito dessa questão, dessa grande circulação de informações falsas e de como isso ganha um cunho muito mais grave a ser combatido num contexto de pandemia. E aí eu queria mudar um pouquinho o eixo do nosso debate, passar a palavra para a Wanda agora, perguntando justamente como é que fica o papel da assessoria de comunicação nesse momento em que, por um lado, tem muita desconfiança das informações, né, que a gente recebe. Então, as pessoas estão nesse turbilhão de informações, recebendo informação por todos os lados e muitas vezes não sabem em que confiar. E aí acabam mudando um pouco seus hábitos informacionais, né? Já tem algumas pesquisas que apontam que as pessoas passam a consumir mais informação dos meios de comunicação tradicionais, por ver nesses meios de comunicação uma credibilidade maior, ter um pouco mais de cuidado com algumas outras fontes. Por outro lado, tem uma série de pesquisas, eu mesmo fiz uma, que mostra a quantidade de informações falsas que continuam circulando, seja no YouTube, seja pelo WhatsApp, seja em outras redes. Então, como é que a gente lida com esse momento aí, com essa questão da credibilidade e da credibilidade da informação, né? E das fontes de informação nesse momento de pandemia? Como eu coloquei, mesmo que a gente não esteja dividido formalmente em núcleos, ou núcleos de design, núcleo de imprensa, né? Núcleo de publicidade, audiovisual, nós temos tudo isso, tá? E nós procuramos ficar atentos, com o apoio também dos nossos estagiários de jornalismo, no monitoramento das redes, no monitoramento do que está saindo também nos principais veículos de comunicação, porque é muito arriscado. A gente fez logo no início, dentro dessa proposta dos vídeos de 1 minuto de educação em direitos e de alertas, né? A gente procurou levar informações sérias, né? E que tivesse essa assinatura, em vez de sair apenas um vídeo, como a gente recebe tantos no WhatsApp, inclusive vídeos que mereciam ter informações, que são vídeos pedindo ajuda, e que você fica, como que eu vou ajudar? Não tem um telefone, não tem um nome, não tem nada, né? Não tem informação. Então, a gente procurou fazer isso e procurou também, dentro da nossa equipe de rede, de criar algumas pequenas campanhas, né, digitais para isso, para poder fazer esse alerta em relação às fake news, os riscos que elas representam, né? Uma informação, seja ela falsa, ou seja ela mal repassada, mal transmitida, ela gera problemas sérios. Por exemplo, nós estamos com milhares de brasileiros com seus pedidos de auxílio emergencial recusados. Não conseguem ir adiante, não conseguiram passar daquilo, negado, negado, negado. E aí vem, não sei se todos vocês que estão aqui acompanhando, sabem que existe Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União, que são instituições autônomas com atribuições parecidas, mas com esferas de atuação distintas. Tudo que está relacionado com causas que são da União, governo federal, é Defensoria Pública da União. Tudo que é de Estado e algumas coisas de município é a Defensoria Pública Estadual. E o Ministério da Cidadania, quando viu o volume imenso de pessoas que tiveram seus pedidos rejeitados, sem nem ter o direito a esclarecer, a buscar o que foi, o ministro ele foi em coletiva e disse que a Defensoria Pública ia resolver, que as pessoas teriam que procurar a Defensoria Pública. E isso criou um caos, porque a Defensoria Pública da União, ela tem apenas, se não me engano, menos de 280
defensores públicos em todo o país. Elas estão apenas em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, né? E com algumas subcomarcas ou subseções judiciárias. Mas são poucos, pouquíssimos. Nossa colega Roberta Guzmão sofre horrores com isso. Então, nós trabalhamos muito juntas, né? A gente se fala com muita frequência pelo WhatsApp para poder diminuir esse problema para a Defensoria Pública da União e para a Defensoria do Estado. Então, nós tivemos uma live com um defensor público da União, um defensor público federal, para explicar tudo isso. Mas não tem adiantado. 50%, desde essa questão do Ministério da Cidadania, 50% das demandas que chegam para o CRC, seja pelo 129 ou 0800, seja pelo agendamento do site, seja pelo agendamento no aplicativo ou pelo chatbot no Facebook, 50% delas são relacionadas com auxílio emergencial. Por quê? Porque o ministro, a Globo, a Band, a Record, aqui G1, Rede Bahia, todo mundo fala, procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública que está na cabeça dessas pessoas, em consequência do trabalho de comunicação que vem sendo realizado nesses últimos anos, é a Defensoria Pública do Estado. É essa que ele ia lá no Facebook, usava como ouvidoria, e a gente responde. E que agora não está mais sob cargo da Ascom, está com o CRC e com o NUDEM, porque tem duas opções. Uma que tem um atendimento psicossocial para a mulher, né? Então esse canal está lá. Mas a gente não deixava ninguém ser resposta. A gente não sabia, ia correndo atrás de um defensor. Isso aqui pode, como é que a gente responde isso, como é que a gente responde aquilo. Mas sempre, então, é essa a defensoria que essas pessoas conhecem. Cada vez que sai, como saiu na semana passada, saiu Defensoria Pública, não sei o quê. Era no texto, lá dentro do texto, tinha Defensoria Pública da União. No título não tinha, tinha Defensoria Pública. E a foto qual era? Da Defensoria. Então, não é só a questão da notícia falsa, é a questão da notícia mal construída, da informação, sabe, que falta. Sempre na Ascom, né, todo mundo, todos os estagiários, todos os jornalistas que já passaram por lá e que tiveram comigo, e com Carla Ferreira, a gente sempre acaba sendo muito chata nisso. Você entendeu o que você escreveu? Se você lê, você vai entender tudo o que você escreveu? Está completo ou você vai sentir falta de alguma coisa? Ah, está faltando isso. Então, se está faltando isso, a matéria não está pronta, termina. E isso vale uma ressalva aqui. Eu aprendi quando já estava formada, já tinha passado por assessoria, já tinha passado por rádio e tudo. Quando eu cheguei em Salvador, eu fui fazer assessoria de imprensa para Emiliano José. Professor, jornalista, deputado constituinte. E ele, com Aldac Miranda, foram outra faculdade para mim. Outra faculdade na prática. Então, o trabalho que se tinha de repercutir as propostas de emendas constitucionais e tudo, e Emiliano chegou uma vez e disse, essa nota está completa? Leia aí. Você entendeu isso? Eu digo, rapaz, sotaquezinho bem, que agora tá vendo, é bem nordestino, bem pernambucano, que era bem mais acentuado quando eu cheguei aqui, porque a gente tá muito coladinho, né? Lá em Paulo Afonso está muito coladinho com Pernambuco e Alagoas. Eu digo, olha, isso aqui na verdade eu não entendi. Aí ele, como é que você vai fazer uma nota se você não está entendendo? Volte lá na sua fonte. Graças a Deus que a fonte estava lá na Assembleia, né? Fui lá, conversei, tirei tudo a limpo. Então, eu sempre digo, procure com sua fonte tudo. Se você não entende, se não teve tempo hábil para se informar sobre aquela sua pauta, procure. E depois leia. Leia tudo. Não coloque título que dê duplo sentido, porque a pessoa pode entender justamente pelo que você não quer. Então, a fake news, a Ascom da Defensoria tem procurado fazer pequenas campanhas, com os cards, né? Sempre nessa multiplicação. A gente não tem muito o costume, e isso é uma coisa que a gente está estudando, de compartilhar
de outras instituições que não as instituições da própria Defensoria ou do CONDEG, né? E às vezes da ANADEP. Mas a gente está estudando isso porque tem redes que são muito importantes em formação, em educação em direitos, e que a gente precisa fazer isso. Mas sempre com esse cuidado de informar. Se a gente vê que um defensor, a gente acaba monitorando redes de defensores sem querer, porque aparece notificação da gente e a gente fica preocupado porque o que ele coloca lá pode repercutir na instituição. Entendeu? Então, a Ascom, ela fica com a preocupação constante com a imagem da instituição lá fora. E isso acaba tornando eu, enquanto coordenadora, e o outro que esteja diretamente, se ele sabe disso, lidando com todos os outros, é que você tem que aceitar fazer o papel de advogado do diabo. Você sempre tem que chegar e você apontar o que pode, vou falar no popular mesmo, o que pode dar merda. Porque depois, velho, para você correr atrás, dá um trabalho danado. E se saiu na rede, como é que você limpa tudo depois? Você não limpa, entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado, né? De checar as informações que chegam para você. Dentro agora da pandemia, coletivas, tutelas coletivas, tudo vem pelo comitê. Então, se chega através de um defensor diretamente para a Ascom, ele é remetido para o comitê, para o coordenador dele, porque isso tem que ser cadastrado, isso tem que ser... E tem que estar tudo alinhado. Então, nós temos tido esse cuidado em fazer as pequenas campanhas em redes sociais, porque quando fazemos uma campanha, ela vai para as três. Tanto vai para o Twitter, quanto o Facebook, quanto o Instagram. O YouTube é que a gente usa de uma forma diferente. Isso. Maravilha. Obrigada, Wanda. Sueli, quer comentar um pouquinho essa questão? Eu quero. Eu achei interessante essa coisa que ela falou do título e da foto, porque eu, como meu berço é o jornalismo. Mas hoje eu não posso dizer que sou uma jornalista. Eu sou uma jornalista de informação, mas hoje eu sou uma empresária, eu trabalho com comunicação, né, com assessoria de comunicação. Eu costumo dizer que eu sou uma empresária da comunicação, que nem Roberto Marinho. A diferença é a conta bancária. A dele e a minha tem uma diferença fundamental. Mas eu sou empresária da comunicação. Então, essa coisa do título e da foto me chamou a atenção, porque eu costumava, quando comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, que hoje eu não trabalho mais só com assessoria de imprensa, eu trabalho com assessoria de comunicação, que é muito mais amplo, né? Eu sempre falava assim, quando meu cliente reclamava do título de alguma matéria, né, que saiu, a gente tinha aquele trabalho de fazer a sugestão de pauta, de fazer o follow-up, de conversar com o colega, de convencê-lo a fazer a matéria. Aí a matéria saía maravilhosa, entrevista massa, na página ímpar, maravilhosa, com foto, e o cliente olhava lá e falava assim, mas esse título está errado. E eu ficava chateada com o cliente. Não, mas o título, aí eu ia explicar que o título tinha que ter um apelo, que a matéria está correta, e ele queria que eu ligasse para o jornal para reclamar do título, e eu achava que me prestar aquele papel um absurdo. E eu ficava com raiva, né? Porque aí são os ossos do ofício, né? Você tem que ligar muito delicadamente, conversar com o editor, fazer aquele salamaleque, dar aquela ensaboada, que você sabe que você não deve fazer aquilo. Mas hoje, quando eu vejo as matérias nos sites e eu vejo as pesquisas de que 90%, ou eu não sei exatamente, eu não estou lembrada, vou resgatar esse dado, eu vi uma pesquisa de que a maioria das pessoas só leem o título, a foto e a legenda. Se esses três elementos não estiverem comunicando, lascou. O cara não vai ler o que está na matéria.
Não vai. Então, hoje, minha filha, eu ligo linda e loura para reclamar de título, sem constrangimento, zero constrangimento. Por quê? Porque senão a comunicação não se fez. A comunicação não se fez. Então, a responsabilidade de quem faz um título e de quem dá uma legenda é gigante. Quem escolhe uma foto. E o pior, que hoje, antigamente, você tinha o editor de fotografia, o editor da página que fazia a legenda, que fazia o título, não era o repórter. Hoje o repórter faz tudo. Faz a foto, faz o texto, faz o título, faz a legenda e tchau. E você que lute. Entendeu? Então, assim, para a gente que está do lado de cá, é terrível. Quando bota lá um título generalizando tudo, não explicando nada, você que lute, que vai ler o texto. Só que a maioria das pessoas só lê o lead e olha lá. E às vezes o lead não diz nada, ou diz tudo errado, ou não diz a que veio, entendeu? Então, hoje está meio que, assim, há uma precarização, né, do jornalismo, né, de uma maneira geral, ou seja, pelo break news, ou pela proliferação de muitos sites, porque hoje em dia antigamente você tinha que falar com 4 pessoas. O editor dos 4 jornais, e das 5 TVs e mais 5 rádios, acabou, menino, e a gente achava que trabalhava muito. Hoje a gente tem que falar com Deus e o mundo, com blogueiro, influenciador, Chiquinho, Francisquinho, Mariquinha. É um desespero, todo mundo é importante, todo mundo é celebridade, eu tenho não sei quantos mil seguidores, você sabe com quem você está falando. É um desespero. Eu estou doida para me aposentar. E o pior é que eu não vou me aposentar, porque não tem mais aposentadoria, acabou a previdência. Então vamos trabalhar e sem se queixar. Mas que tá um desespero, tá. É verdade, não tem como negar. E emendando a prática é muito mais engraçada do que a teoria, viu? Com certeza, com certeza. Normalmente é um pouco mais leve também, apesar de ter seus momentos tensos. Mas, enfim. Fábio fez uma pergunta aqui que eu acho que combina bem com essa discussão que a gente está fazendo, né, sobre a qualidade da informação, informações falsas. E ele lembra que no texto 21 lições para o século XXI, o Yuval Harari alerta que essa série de inovações tecnológicas, se não usadas de forma responsável, podem, na verdade, piorar a nossa democracia, né? Podem, na verdade, criar cisões, potencializar divisões sociais. E aí ele pergunta, na visão de vocês, o que essa nova forma de comunicar pode tornar a nossa sociedade mais democrática, né? O que o acesso a essas ferramentas pode trazer de novo nas formas de conversar com o público? Como que essas formas elas podem ser mais democráticas a partir dessas novas tecnologias? Desde o período da faculdade, você entrou em 80, eu entrei em 81, série na faculdade. E desde aquele momento, o grupo da minha turma era um grupo muito politizado, né? Que estava ali atento às diretas já, que estavam por vir, né? E tinha uma série de coisas. E, naquele momento, a gente já discutia a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que as pessoas confundem muito. Né? Liberdade de imprensa é da imprensa trabalhar, é da imprensa informar e de procurar, de fato, fazer isso com responsabilidade. De preferência, com os 2 lados da notícia, como nós aprendemos na faculdade. Né? A liberdade de expressão é a liberdade de você dizer, de fato, o que você pensa. Mas só que tem um limite dentro do que você pensa. Né? Você não pode fazer como está aí, tá essa questão toda dos blogueiros presos, né? Pelos ataques, por
ficar estimulando violência física, né? E tudo, com não só os ministros do STF, mas com políticos de uma forma geral. E isso de todos os lados acontece, não é apenas de um lado. Muito mais de um do que de outro. A preocupação que eu particularmente tenho com esse acesso todo que se diz, porque por um tempo recente se dizia que a inclusão digital já tinha acontecido. E nós sabemos que não aconteceu. Nós sabemos que tem muitas, mas muitas pessoas sem acesso. Dentro da Defensoria, por exemplo, tem muito assistido que tem o WhatsApp. Isso eu vinha apontando, eu vinha pedindo que mudasse, né, dentro do nosso sistema que faz o atendimento, que já incluísse ali um campo para o WhatsApp, porque a partir dali você tem como se comunicar melhor, tal. Mas só que junta a este acesso, que ele vai se ampliando cada vez mais. As pessoas com menos recursos, elas deixam de comprar determinadas coisas para ter a conta da internet ali paga para ela ter acesso. Mas os acessos, muitas pesquisas já apontaram isso, não tiveram aquele cunho educativo que a gente sonhava. Diz, poxa, vai ter acesso a tanta coisa, vai ter acesso a bibliotecas, vai ter acesso a jornais locais, nacionais, internacionais, né? Então você vai poder se informar de fato. Mas não, porque cada vez menos, com o volume de informação, as pessoas têm mais preguiça de ler. E leem menos. Então, e como num momento como esse de pandemia, são tantas coisas sérias, tantas informações que doem na gente, que muita gente não quer. Então, o WhatsApp que propaga assim como um rachio de pólvora, né? Você vê pelos seus grupos de família. Então, o que é que acontece? Tem audiência, todo mundo praticamente dá kkk ou responde com qualquer outra coisa, aquilo que é da baderna. Os vídeos cômicos, né? As coisas todas assim. Algo sério que você coloque, nem repercute, ninguém quer comentar. Quero mexer com isso, não. Sabe? E você vai assim. Você tem uma outra coisa dentro do WhatsApp. Eu tô falando do WhatsApp porque é o mais barato, que você não paga por ele. Então, é o mais popular, mesmo que ele não seja o de maior número de usuários. Né? Mas você tem, assim, façam vocês mesmos, nos seus grupos, essa observação. Poste algo que seja importante e veja. A maioria das pessoas entra sem nem ver o que está postado ali. Ela só vai jogando, é só jogando. Ela não interage. Então, olha o risco que tem para isso. Eu tenho um costume de, sempre que eu entro em um grupo, no dia, para me atualizar das informações, eu vou até onde eu interagi, quando eu tenho tempo, claro. Até onde eu interagi no último momento, e aí eu vou vendo. Respondo alguns, outros não, né? E vou fazendo ali. Então, a depender do grupo, depois eu deleto aquelas informações, porque vai chegar novas. O de família eu vou deixando, porque tem algumas coisas que eu quero. Mas já aconteceu de uma colega chegar e colocar o anúncio de morte do pai. E outra, logo em seguida, botar uma piada, uma coisa assim. Quando ela subiu e que foi ver, ela ficou arrasada. Pediu mil desculpas e tudo, mas é um risco. Por que eu estou contando isso? Porque este é o risco. As pessoas não querem saber de informações sérias. Quando eu falo as pessoas, é dentro de um geral. As pessoas estão cansadas dos noticiários que estão cada vez maiores e com informações repetidas e com o recurso disso em Sueli, que se usava muito nos jornais. A gente fazia matéria num jornal impresso. Hoje, quando era no outro dia, a gente fazia um box lá com a suíte só para retomar o leitor sobre o que era que tinha acontecido e continuava naquilo ali. Hoje, todas as emissoras, porque eu não me fixo em uma, eu vou buscando uma e outra, praticamente todas estão usando esses recursos de uma forma abusiva. Então, você, nos 3 noticiários do dia, você tem
70% do tempo voltado para a suíte, do que aconteceu há não sei quanto tempo, e um ponto novo. Então, isso faz com que as pessoas busquem as informações imediatas, rápidas. E com isso, ela não se preocupa se é verdadeira, sabe? Muita gente está querendo se salvar e nem mesmo ser contaminado pela Covid. Então, tudo que chegar de informação para ela, dizendo já tem a vacina, a cloroquina salvou e que isso, aquilo, ela vai ler, porque é o anseio dela de ter algo naquele sentido ali. Entendeu? Então, o que isso que Fábio colocou, para mim, ele tem o lado positivo, que é de você garantir o acesso a todo mundo. Mas você tem um lado perigoso, e que nós já vimos de forma recente, não só no Brasil, mas em outros países também, do uso inadequado desse poder da comunicação que essas ferramentas digitais possibilitam para a gente. Então, eu acho que tem dois lados e acaba sendo meio perigoso, e a gente, para assessoria de comunicação, tem que identificar bem, cada vez mais, a adequação das linguagens que a gente vai usar em cada uma dessas ferramentas, inclusive pelo WhatsApp, nas listas de transmissões que fazemos, para que isso chegue de forma que seja absorvida sem nenhuma possibilidade de truncar a informação. Então, informação mesmo na ordem direta, sabe? O que, quando, como, por quê, né? De você vir tirar mesmo nariz de cera em redes sociais, em tudo, porque quanto mais enxuta a sua informação, quanto mais objetiva, menos possibilidade de criar qualquer problema, ou com um parceiro, ou com outras pessoas que estejam, de gerar um equívoco e de gerar uma crise. Com certeza. E isso acaba sendo muito importante, sobretudo quando a gente está falando de informação pública, também pela questão da circulação dessa informação, né? Então, a informação que sai da defensoria vai para um determinado público, e aí é repassado, e aí é repassado, e aí é repassado. Então, cada vez que essa informação vai mais longe, a possibilidade de que elementos se percam da mensagem inicial é muito grande, né? Então, de fato, é um grande desafio. Por isso, Nina, que junto à equipe de design e de rede, uma das coisas que eu coloco é que essas campanhas que a gente faz com cards ou com carrosséis, né, de tudo, sempre que a gente puder fazer com um card apenas, que faça, e que essa informação ela venha completa. E que não pode faltar a logomarca para dar o atestado de que é de fato, né, a defensoria. Que a gente tenha o que a gente sempre fala, sempre aprendeu dentro né, no estudo do jornalismo, da comunicação, que a foto não é aquela foto fodona quando ela fala por si, ela não precisa de legenda, né? Então, a mesma coisa, o card ele tem que passar essa informação rápida, mas de uma forma objetiva, e o complemento que você faça de uma legenda, né, que acompanhe isso, nas redes sociais como um todo, inclusive nas próprias matérias, é de você procurar ter objetividade. Claro que quando se trata de matérias, no próprio site, em alguns momentos não tem como você ser tão objetivo, e como é um site institucional, você procura dar um pouco mais de informações para contextualizar também o acontecido. Claro. Mas quando vai essas outras informações, para evitar isso, para evitar que ela seja utilizada equivocadamente, ou até com má intenção também. Muitas vezes sem má intenção, mas às vezes com má intenção, né? Por qualquer outra pessoa, a gente tem que ter esse cuidado. Perfeito. Sueli, e aí? Quais são os desafios de usar essas novas tecnologias para o bem da democracia, digamos assim, de uma forma prática? Fábio, ele falou uma coisa interessante. Primeiro que eu adoro esse autor que ele citou, Yuval Harari. Já li tudo dele, quer dizer, pelo menos os que eu conheço, né? E eu vou dizer para você uma coisa. Existem duas coisas, além do que Wanda falou, só complementando, existem duas questões aí que eu vejo com relação a isso. Que não dependem da assessoria de comunicação, infelizmente, não depende de nós, que é a questão da educação. O Brasil é um país que tem um déficit educacional absurdo. Então, as pessoas leem e não entendem. O que você observa nas redes sociais, no Instagram, inclusive nos
grupos de família, é que as pessoas leem e não entendem. Agora, você imagine as pessoas que estão na periferia, que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, que não estão tendo nesse momento, também por conta da pandemia. É um ano inteiro perdido, né? Então, assim, você veja que reflexo isso vai ter no futuro. Um absurdo, é uma catástrofe. Nós não temos ministro da educação. E se tivermos, não vamos continuar tendo, porque qualquer pessoa que se coloque ali não vai fazer nada de bom. Eu não acredito. É no que eu acredito. Certo? Está perdido. Daqui a 4 anos, está faltando menos de 4, né? Aí a gente vê como é que faz. Como é que sai desse buraco em que nós nos enfiamos. Né? Nós não sabemos ainda. Eu ainda não sei. Então, eu fico muito triste quando eu penso nisso. Muito triste. Porque as pessoas leem e não entendem, mesmo aquelas que tiveram educação formal. Porque a educação formal que nós temos é decoreba. A escola não ensina as pessoas a pensarem, raciocinarem, não fazem interpretação de texto. Porque é literatura, esse negócio de interpretação de texto, eu quero fazer medicina. Eu quero fazer coisa que dê dinheiro. Esse negócio de interpretação de texto não dá dinheiro. Porque é assim que as famílias pensam. Né? Infelizmente. E as famílias na periferia nem chegam a isso. Nem chegam a pensar assim. Ele quer que o menino termine logo a faculdade para começar a trabalhar. Para botar dinheiro para dentro de casa. Isso é um desastre para o país. Um desastre. Então, assim, a questão da educação, Fábio, não tem remédio, pelo menos a curto prazo. Né? Isso não é acesso a meios de comunicação, é acesso à educação. As pessoas não têm, não leem e não entendem. Você bota lá o card, vendo bolo de laranja, aí você vê as perguntas. É bolo de quê? As pessoas não leram. Leia, minha filha, leia, meu filho, o card. Está lá escrito bolo de laranja. Essa é uma questão. A outra questão é a questão do déficit de atenção pela infodemia. É tanta informação que você vai passando e você não consegue fixar. Alguma coisa ali vai fixar você. Aí, no final do dia, você pega uma palavra daqui, outra palavra de cá, junta e faz aquele bolo doido e forma sua consciência. Não é assim que se forma a consciência de uma nação. O bolo doido. E a gente está formando a consciência do bolo doido. É um pedaço que a gente viu no Jornal Nacional, é um pedaço que a gente viu no WhatsApp do colega, é um pedaço que a gente viu no Instagram, é o meme, junta o meme, pensa que o meme é de verdade. E é uma miséria. Nós vivemos na indigência cultural no Brasil. É indigência. É péssimo. Como diz Malu Fontes, é o projeto Ribanceira. Entendeu? E a gente não para de cair. Quando eu penso que chegou o fundo, pelo amor de Deus, chegue. Porque a gente precisa chegar no fundo para poder ver se volta a levantar. Porque não está rolando. Quando a gente pensa que está ruim, né? Na nossa assembleia tinha um amigo querido que Wanda vai lembrar, de Paulo Bina. Ele disse: não há nada tão ruim que não possa piorar. Ele sempre dizia isso. Então, infelizmente, olha, quem está falando aqui é uma pessoa totalmente otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Mas, infelizmente, o que se tem para hoje é isso. Nós temos que chorar o passado e o presente e ver se a gente pode construir alguma coisa no futuro. Porque não adianta dar... E, além de tudo, tem a questão tecnológica, que a banda larga no Brasil é estreita. Não sei que milagre essa live não caiu ainda. Porque, né, a internet é brincadeira aqui. A gente paga caro e não tem. E quem não tem dinheiro, não tem. Com certeza. Acho que esses pontos que você levanta são muito importantes mesmo, tanto a questão da educação quanto a questão do acesso, né, às próprias tecnologias. Sem isso, não tem nem como discutir a questão do uso em si, né? Mas então, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui, apesar de que o público está gostando muito. Carla entrou lá no Facebook para elogiar mais uma vez a comunicação da Defensoria. Olha, essa Defensoria tem muitos fãs aí da comunicação, viu? E Laércio Torres também entrou para parabenizar o debate e mandar um abraço aí para a Sueli Temporal. Então, gostou muito das suas falas.
Então, tá todo mundo gostando bastante, mas já estamos a 1h30, né? Então, acho que vamos nos encaminhando para o final. Vou passar mais uma vez, se vocês quiserem, só dar umas palavrinhas finais. E aí eu passo para a professora Ivanise para ela terminar esse nosso encontro, essa nossa roda de conversa. Anda, a palavra está contigo se o Zoom me obedecer. Pronto. Pronto. Obedeceu. Gente, como passa rápido. A gente levaria do jeito que eu gosto de falar. Isso ele gosta de falar? A gente levaria aqui, sabe, horas. Sem contar que é sempre muito bom a gente conversar sobre o que nos motiva, né? Eu tenho certeza que o sentimento de Sueli em relação à comunicação é o mesmo que eu tenho. Nós temos uma paixão pela comunicação. Eu digo que não é pelo jornalismo. Sou jornalista por formação e por vocação. Atualmente não faço o trabalho de jornalismo, uma ou outra matéria aqui, né, que eu faço. Mas a minha função é a de Sueli, em lados, né, distintos, no público e no privado, que é você tentar identificar todas as estratégias possíveis para você fortalecer a sua instituição. Então, nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo isso, e aí eu digo sem modéstia nenhuma, né? Porque eu fiquei muito feliz de ontem, ou foi anteontem, o defensor-geral compartilhou o convite dessa roda de conversa, e lá no dele ele disse que a Ascom estava trabalhando de forma intensa e muito bem. Gente, isso é muito bom. Para mim, é muito bom para a equipe, sabe? Porque nós vivemos, nesse momento de pandemia, toda a minha equipe está cada um na sua casa, cada um contando com a internet que tem. Então, tem momentos que o design não consegue fechar porque a internet caiu, né? O outro não consegue porque a internet dele, ele só tá, a internet de casa não funciona, então ele não consegue usar o notebook para poder finalizar as matérias, tem que finalizar a matéria pelo celular para mandar para o assessor de comunicação, né? Arthur Franco, que é um jornalista do Mato Grosso do Sul, e que era da defensoria de lá, e eu consegui trazer para a defensoria daqui, pela experiência que ele detinha também, já com isso. E aí, a gente vem procurando driblar tudo isso, sabe? Procurando driblar o tempo que a gente tem, o custo, procurando respeitar, porque para evitar sobrecarga para todos, né? A gente fez até um ponto digital dentro do grupo SOASCOM, administrado pelas meninas, né, que é do administrativo, de dizer, chegou, oi, estou aqui, vou almoçar, retornei, estou encerrando. E isso vai sendo computado para que a gente não sobrecarregue. Porque já tem a sobrecarga da preocupação de quando você está produzindo uma live. Como eu disse, nós temos 4 na semana. 3 com 2 pessoas e uma com 3 ou 4 pessoas. Então, e vai se fazendo um rodízio, mas eu estou envolvida em todas, porque sou eu que preparo a pauta mensal de todos os temas possíveis, considerando todas as datas comemorativas que vão acontecer naquele período, né? E tendo ainda que ter a elasticidade de aconteceu isso, esse tema caiu, que vai entrar é aquele, quem são as pessoas, e até você coloca o defensor-geral para entrar no circuito e, ele é mais próximo de você, convença ele a participar, sabe? E você vai nessa coisa assim. Então, tem, sim, a atenção dos nossos jornalistas que vão ser responsáveis pela live do dia seguinte, no sentido de dizer, será que minha internet vai estar bem? Será que a internet do convidado vai estar bem? Então, a gente criou essa coisa do tutorial, criou uma rotina de um grupo de pré-produção para depois ter uma reunião pelo WhatsApp com esses participantes e no dia, 1 hora antes, fazer um teste em uma conta de teste que a gente criou no Instagram
para fazer o teste, que a gente fazia o teste pelo WhatsApp, e quando entrava no Instagram, era outra coisa completamente diferente. Então, a pessoa que fica envolvida com isso fica muito tensa. Facilita mais porque a gente bota alguém no apoio para ir pegando comentários mais relevantes e chamando a atenção dele para determinadas coisas. Mas, esse trabalho, na pandemia, como está sendo difícil para todo mundo, está sendo difícil para quem esteja no serviço público, está sendo difícil para quem está na empresa privada, de todas essas reinvenções que a gente teve que fazer, né? E a gente perceber que a gente tinha a competência, tinha a possibilidade, mas que a gente estava muito preso no formal, no tradicional, né? E a gente vai vendo que a gente, com criatividade e com boa vontade, claro que tem que ter o conhecimento também, você consegue fazer muitas coisas. Então, eu espero ter contribuído com as informações aqui da Defensoria para vocês que estão nos acompanhando. E obrigada pelo convite, meninas. Com certeza, contribuiu muito. Uma tarde aí cheia de aprendizados. Tem várias pessoas elogiando aqui no chat, agradecendo. Sueli, agora... Pronto, eu também, como Wanda, fiquei assim, muito honrada com esse convite. A Facom é minha casa, me sinto muito bem entre vocês, tenho uma vontade ainda, um desejo de voltar a estudar. Estou me organizando nessa pandemia para ver se eu consigo fazer um mestrado, quem sabe, né? Suzana já me deu umas alfinetadas aí, eu comecei a escrever um negócio, mas depois eu vi que era muita confusão, deu um nó na minha mente, aí eu parei. Mas, enfim, uma hora vai chegar, eu tenho certeza, porque é a minha casa, eu me sinto bem com vocês, eu gosto. Esse projeto Em Casa com a Facom é muito legal, eu já participei de algumas rodas de conversa assistindo, gostei bastante, né? E me chamem quando quiserem, eu estou à disposição, adoro conversar. Se tivesse uma Olimpíada de conversa, certamente eu seria medalha de ouro. Horas de conversa, né? Né? Então, assim, enfim, não desista, o que está aí assistindo, o que está desanimado, não desanime, porque se desanimar, a gente vai ter que fazer de todo jeito, vai fazer animado ou fazer desanimado, então é melhor fazer animado, né? Porque a gente não pode parar de pedalar, senão a bicicletinha cai, né? E aí tem que andar de novo. Com o joelho ralado é mais difícil. Então, continuem pedalando, não parem, porque o tempo não para, nem quando a gente está dormindo. Boa, boa, maravilha. Muito obrigada, Sueli. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui assistindo essa live e agradecer a vocês duas. De fato, para mim, uma honra mediar essa conversa, ouvir de profissionais tão experientes e que já passaram por tantos momentos e que estão aí reinventando a roda no momento atual. Então, muito obrigada de coração. E eu vou passar, então, para a professora Ivanise para ela encerrar a nossa roda. Obrigada, Nina. Obrigada, Wanda. Obrigada, Sueli. Foi realmente uma aula, né? Uma aula com vocês três, né? Nos atualizando aqui, uma aula de jornalismo e de comunicação estratégica, né? E de como nós estamos tendo que realmente nos reinventar e ok, né? Então, são esses os novos tempos, nós vamos nos adaptar a ele, né? Inclusive, toda essa experiência de vocês com a realização de lives, todos esses novos projetos que foram surgindo, eu e aí imagino que a Jéssica e a Sueli, que estamos trabalhando no Núcleo de Comunicação e Extensão da Facom e muito próximas, né, desse projeto Em Casa com a Facom, vivenciamos tudo isso todos os dias, né, nas redes sociais e na produção do próprio evento. Então, vocês foram falando e eu fui me identificando. Mas é muito bacana mesmo, a gente vai aprendendo todos os dias e se adaptando. Estão sempre convidadas para nos presentear com a presença de vocês, ficou redundante, mas é isso.
aqui nas nossas rodas de conversa do Em Casa com a Facom. Né? Agradecer aí todo mundo que participou, lembrando que as rodas elas são gravadas, né? E além de ficarem disponíveis no Facebook da Facom, também ficam arquivadas no acervo da Facom no YouTube. Então, para quem, né, não conseguiu assistir ou não conseguiu assistir tudo, ela fica lá. Passar para a Suzana também, dar o nosso Bom, eu final. queria dizer que, como todo mundo aqui aprendeu mais, muito mais, e se atualizou, né? Nós que estamos aqui do lado na universidade, que também temos esse compromisso com o ensino, com a formação, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por partilhar conosco esse processo de vocês produtivo e como estando à frente dessas assessorias, eu acho que todo mundo aprendeu bastante. Nina, sua ótima condução, mediação, questões, e a todas e todos aqui que participaram com as perguntas. E estamos, Faculdade de Comunicação e UFBA, sempre abertos a recebê-las, tá? Quando quiserem. Sueli já disse que eu alfinetei, mas fica aí também, né? O tempo realmente passa correndo. Eu, como jornalista, também atuei muito em assessoria de comunicação. Como disse a Wanda, sou jornalista, é a profissão, mas eu me sinto, embora hoje atue como professora, pesquisadora, mas eu realmente, por vocação e profissão, eu sou jornalista, sou da comunicação, falo muito, tal. Não sei se ganharia de Sueli na Olimpíada, mas enfim, gosto muito e acho que a gente tem que praticar muito mais essa interlocução com quem está no mercado, com quem está trabalhando, atuando, e essa conexão ela precisa ser sempre, né, mais fortalecida, porque somos todos aqui. Foi muito bom ver tantos colegas participando também. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês. O projeto ele segue, a gente continua com essa atividade de extensão, até que o momento que a gente tenha também o retorno das aulas, que pelo que a gente já está informado, né, a gente vai ter aulas que terão que ser online por conta da situação da crise sanitária, da pandemia, mas isso ainda vai ser anunciado certamente lá para agosto, que deve estar retomando nesse sentido. Mas a gente vai seguir com nossas atividades de extensão aqui também pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Facom. Muito obrigada, boa noite e estejam conosco quando quiserem, por favor. Obrigada. Beijos. Beijo, Tchau, Nina. gente. Beijo, Ivanise, Sueli, Jéssica. Valeu.